pessoal, estamos aqui para mais um episódio do videocast Rota Food Informação e Sabor. E hoje o nosso convidado é o Marcelo Couto Dias, ele que é secretário da família da Prefeitura de Osasco. E estamos também com o Bruno, nosso representante lá do RH. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Eugênia? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, gente. Então, Marcelo, conta pra gente, eu sei que assim, a gente simplificou aqui a sua função, né, secretário da família da Prefeitura de Osasco, mas a gente sabe que é muito além disso. Você quer contar pra gente tudo o que isso representa, tudo que você hoje faz, um pouquinho da sua trajetória? Ok, então, falar um pouco da trajetória, né, como eu cheguei a essa posição. Então, eu sou licenciado em Ciências Sociais, me dedico desde 2007 à pesquisa sobre família, sociedade, família e pobreza. Então, me dedico ao tema da família como objeto de estudo desde 2007 e era professor universitário até 2019. Em 2019, eu comecei um trabalho na gestão pública, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no governo federal, na Secretaria Nacional da Família. E lá eu comecei, então, o que era o objeto das minhas reflexões, estudos, pesquisas e publicações, se tornou também o objeto do meu trabalho, né? Então, comecei a trabalhar com programas de fortalecimento de vínculos familiares a partir de 2019. E aí, em 2022, recebi um convite para participar da criação da Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar no município de Osasco. Era um interesse da administração, da prefeitura, também da Câmara Municipal. Então, colaborei com esse processo e, em maio de 2023, assumi como secretário da Família na Prefeitura de Osasco. Estamos lá, desde esse período, implementando programas de fortalecimento de vínculos familiares. E qual a importância disso no âmbito municipal? Qual a importância disso de fortalecer vínculos familiares, você olhando como um gestor público? Então, do ponto de vista da gestão pública, assim, a empresa privada ela faz tudo aquilo que a lei não proíbe, mas a administração pública faz tudo aquilo que a lei determina, né? Então, por que é importante atuar com família? Porque a Constituição Federal fala que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Então, ou seja, o Estado tem o dever de proteger as famílias. Como se dá essa proteção? De diversas formas. Se a gente pensar uma família, para que ela viva bem, o que ela precisa? Ela precisa de infraestrutura, ela precisa de uma casa adequada, ela precisa de uma unidade básica de saúde para que ela possa levar os seus membros quando eles estão doentes, ela precisa de um espaço público, enfim, ou seja, parte dessa proteção da família de que trata a Constituição se dá por meio de políticas que garantam uma infraestrutura na cidade. Mas também as famílias precisam de recurso, elas precisam prover o sustento dos seus membros. E aí, o que a administração pública faz sobre isso? Ela favorece a questão da qualificação profissional, atrai investimento para o município para ter mais oportunidades de trabalho, né? E ali ela está protegendo a família porque ela está protegendo a renda da família. Eventualmente, quando uma família não consegue inserir-se no mercado de trabalho ou não consegue garantir, por meio da participação no trabalho, aquilo que é necessário para prover o sustento dos seus membros, a política pública também faz transferências de renda. Então, a gente já pensou aqui dois grandes campos da atuação. Porém, para que a família esteja protegida, é necessário que ela tenha condições, capacidade de lidar com seus membros, de cuidar. E aqui, quando a gente fala desse cuidado, a gente sabe que devemos ter uma atenção especial, até também por um mandato constitucional, com as crianças e adolescentes. Por quê? Porque a Constituição fala que a família é base da sociedade no artigo 226. E no artigo 227 ela fala que a família, a sociedade e o Estado devem garantir com absoluta prioridade os direitos da criança. Colocar as crianças a salvo de toda forma de violência, de opressão, de negligência e garantir o direito à educação, saúde, lazer, esporte, enfim. Então, a família precisa ter capacidade para isso. Então, fortalecer vínculo familiar é o quê? Melhorar as práticas parentais é uma forma de incrementar as capacidades das famílias de assumirem as suas responsabilidades, porque cada família é responsável pelos seus membros. Agora, para que a gente assuma a nossa responsabilidade, a gente tem que ter capacidade. Então, se eu assumo numa empresa uma determinada função, pressupõe que eu esteja capacitado para aquela função. Preparado. E eu assumo uma função de fazer crescer uma criança,
pressupõe que eu esteja preparado para isso, né? Então, o fortalecimento dos vínculos familiares, né, a melhoria das práticas parentais é um modo de melhorar, de favorecer o desenvolvimento das capacidades das famílias. Para quê? Para cumprir as suas responsabilidades. E qual o impacto disso? É a forma da gente garantir os direitos dessa criança. Porque para a criança estar salva de toda forma de violência, de negligência, de opressão, para que ela possa acessar o direito dela, por exemplo, de ser educada, é preciso que a família dela tenha essas capacidades. Que a família cumpra o seu papel. Que a família cumpra o seu papel. Então, do ponto de vista da administração pública, atuar no fortalecimento da família, na melhoria das práticas parentais, é uma forma de ajudar as famílias a cumprir as suas responsabilidades. Isso é muito necessário. Por quê? Porque se a família não consegue fazer isso, as consequências serão para toda a sociedade. Aí é reação em cadeia. Aí é uma reação em cadeia. Então, ou seja, aí a gente vai ter crianças mais vulneráveis a problemas com álcool e drogas, a gente vai ter mais crianças que não performam bem na escola, não aprendem como deveriam aprender, que se envolvem em atividades ilícitas. Então, fortalecer a família é prevenir, é atuar na raiz de uma série de problemas sociais. É aquilo que a gente devia se preocupar desde sempre, que todo poder público devia se preocupar. Se a gente consertar do começo, não vai ter que fazer o corretivo depois. Vamos fazer o preventivo, e isso serve para tudo na vida. Se fizermos o preventivo e preparar para cada etapa ser cumprida como deve ser, vai estar tudo certo. Com certeza. E é muito mais econômico do ponto de vista financeiro e é muito mais humano, né, do ponto de vista de que você não espera um sofrimento acontecer. Porque imagine se a gente esperar as crianças não se desenvolverem ou terem problemas com drogas na adolescência para a gente falar, e agora o que vamos fazer? Todo um sofrimento já aconteceu. Então, se você atua na prevenção, você poupa os seres humanos, os munícipes, né, no caso de uma cidade, né, os cidadãos, pensando, né, de um modo geral, de uma série de sofrimentos, e além disso você economiza, porque é muito mais fácil prevenir do que remediar. Sim, né? Correr atrás do prejuízo é muito pior. É muito mais difícil. Então, e por que a gente veio tratar desse assunto todo aqui dentro do Irota? Em consonância com isso tudo que o Marcelo falou pra gente, o Irota tem como um dos seus pilares a família. Então, a família é onde a gente começa tudo, é onde a gente aprende todas as nossas virtudes, os nossos valores, aquilo que a gente traz de casa, e depois, óbvio, a pessoa tem que ter fé, a gente tem o nosso, que a gente chama aqui de eixo cultural, que seria a nossa bússola da vida, é o fé, família, educação e trabalho. Então, assim, a pessoa com fé, acreditando que algo mais cuida da gente, que tem algo mais lá em cima, fatalmente vai estabelecer uma família e querer que essa família se desenvolva da melhor forma, preparando desde o começo e cumprindo todas as etapas. Para essas pessoas, a capacitação profissional é uma consequência, e isso tudo depois a gente aplica no trabalho. Então, é o que a gente chama aqui de plenitude humana. Você fecha o ciclo quando isso acontece. E por que a gente trouxe esse assunto aqui? Isso que o Marcelo está contando para a gente que ele faz lá na prefeitura hoje, na prefeitura de Osasco, a gente está implantando aqui dentro do Irota, cuidando das nossas famílias, fazendo tudo isso que ele faz lá, implantando esse projeto aqui para as nossas famílias. É isso que o Marcelo vai contar um pouquinho agora. Então, a gente começou falando da importância de fazer isso no poder público, né? Mas a gente sabe que a responsabilidade pelo desenvolvimento das pessoas, inclusive das crianças, não é só do poder público e não é só da família, é da sociedade como um todo, né? Tem um ditado que dizem que é um ditado africano, que fala que para fazer crescer uma criança é preciso uma aldeia inteira. Então todo mundo tem que participar disso, né? Então, quando a gente fala, a família tem uma responsabilidade com o desenvolvimento das crianças, claro que ela tem. O Estado tem, mas as empresas, a sociedade, de um modo geral, também tem, né? Então, o que a gente encontrou aqui, né? A gente encontrou no Irota uma empresa interessada e comprometida, não só com prestar bem o serviço que ela tinha, mas também de favorecer o desenvolvimento dos seus colaboradores e se preocupar não só com as responsabilidades contratuais que ela tem com cada colaborador, mas também pensar que cada colaborador daquele dali
pode ser o pai e uma mãe de uma família, e que essa família pode se desenvolver melhor, né? Então é muito interessante notar, né, e para mim foi uma grande surpresa, né, quando eu conversei a primeira vez com o Lúcio e com o Bruno, né, que eles foram justamente, não, como é que a gente faz isso lá na empresa, né? Não tinha acontecido isso ainda, né? E me chamou a atenção, uma empresa com esse compromisso. Agora, qual a importância disso? Porque, como você falou, quando a família vai bem, o trabalho da pessoa também vai melhor. Não, vai tudo Quem está bem, feliz, né, em casa tende a ir para o trabalho melhor. Imagine um pai que sai para trabalhar e está preocupado com o filho, onde meu filho está, o onde que meu está filho, fazendo, o que ele está fazendo, com quem que meu filho está andando e etc. Consequentemente, ele não vai se concentrar no trabalho como poderia, né? Eu sou nordestino, né? Sou baiano, lá a gente fala que 2 sentidos não assa milho, né? Então você tá com um sentido lá, meu filho, e agora? Tá na escola, tá adolescente e tal. E eu tenho uma tarefa para desempenhar aqui, eu tô dividido, né? Agora, se eu tenho convicção de que o meu filho está crescendo bem, eu venho contente e com energia para o trabalho, né? Então, do ponto de vista da empresa, claro que é um esforço que a empresa faz para oferecer isso, né? Um custo que ela assume, mas por outro lado também ela tem a perspectiva de ter colaboradores mais engajados, mais felizes na sua vida pessoal e familiar, e a repercussão que isso tem, porque trabalho e família são os 2 principais âmbitos da vida de um adulto. E há uma sinergia entre eles, né? Imagine um adulto, pai e mãe de família sem trabalho. Ele desestabiliza a família dele. Agora você imagine um colaborador com um problema na família. Desestabiliza o trabalho dele, né? Então a ideia, né, de incorporar, né, a proposta do Irota, né, de incorporar a família como um pilar, né, da atuação da empresa, eu acho que é muito inteligente, muito humana, né, e muito necessária, no sentido de pensar, oferecemos, além daquilo que está previsto, mas oferecemos também a possibilidade que os nossos colaboradores possam se desenvolver não só do ponto de vista profissional, mas que também possam se desenvolver do ponto de vista familiar, das suas relações familiares, né? Aproveitando já antes da gente entrar no trabalho interno aqui do Irota, o que é o Famílias Fortes? Da onde veio, né? Para que as pessoas que estão assistindo saibam como que é esse programa, como foi construído, o que ele faz. Você pode explicar um pouquinho para nós? Excelente. Então, há muito tempo, os estudos vêm mostrando essa relação entre diversos comportamentos em crianças e adolescentes e a qualidade do vínculo familiar e o modo como os pais lidam com os filhos. Então, ao longo do tempo, foi se percebendo que há uma ligação entre o estilo parental. O que é o estilo parental? É o modo como o pai, mãe ou responsável lida com a sua criança, seu adolescente. Existe uma relação entre o estilo parental e o comportamento da criança. Então, por exemplo, tem crianças que performam bem na escola, outras não tão bem. Tem crianças que se articulam, se comunicam adequadamente, se integram facilmente na escola, e outros têm dificuldade. E assim por diante, ou seja, vários comportamentos no campo da educação, da saúde, até do envolvimento em atividades em conflito com a lei, estão relacionados com a qualidade da interação familiar, né? Então, o que esses estudos mostraram? Quanto melhor a relação entre pais e filhos, menor a chance de que uma criança ou um adolescente se envolva em comportamentos que causem prejuízo para ela, seja do ponto de vista educacional, de não se engajar, de não se engajar adequadamente na escola, seja de se envolver em atividades ilícitas, ou mesmo de ter problemas de saúde mental. Então, a partir desses estudos, começaram a surgir metodologias que tinham como objetivo melhorar essa comunicação familiar, melhorar essa integração. Para quê? Para prevenir os comportamentos de risco. Porque hoje parece que as crianças vivem no universo e os pais em outro. É isso. Encurtar esse caminho realmente é necessário. E ainda mais na adolescência, isso tende a aumentar, agrava essa distância, né? A criança não quer mais ficar com os pais, quer só andar com os amigos, né? Aí vai afastando mais ainda. E aí vai se afastando. Então, começaram a surgir programas que tinham como objetivo melhorar essa interação parental, melhorar essa comunicação e essa relação dos pais com os filhos. Para quê? Para desenvolver
favorecer o desenvolvimento das habilidades dessas crianças para que elas estivessem afastadas de comportamentos de risco. Então, o Famílias Fortes é uma metodologia dessa, é um programa de fortalecimento da família e de desenvolvimento de habilidades de vida, ou seja, habilidades parentais, habilidades de interação e comunicação com os filhos, para famílias com filhos de 10 a 14 anos. Então, ele foi inicialmente desenvolvido nos Estados Unidos, depois foi feita uma adaptação, uma nova versão desse programa no Reino Unido, na Universidade Brookes, em Oxford. E em 2013, o Brasil, por uma indicação do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, traduziu e adaptou culturalmente o programa para o Brasil. Então, a versão que a gente tem do programa hoje, aqui no Brasil, é uma adaptação cultural dessa versão desenvolvida no Reino Unido com esse foco. O programa inicialmente tinha como foco prevenir o uso de álcool e drogas na adolescência, justamente porque eles perceberam isso. Quanto melhor a relação dos pais com os filhos, menor a incidência de problemas relacionados ao uso de drogas na adolescência. Então eles falaram, então vamos melhorar a relação para prevenir as drogas. Tanto que quem recomendou o programa ao Brasil? O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Então não foi o Escritório da Família, né? Não foi nem o Unicef, não foi nem o Escritório para a Infância, foi o Escritório sobre Drogas e Crime. Por quê? Porque o programa tinha evidência de que diminuía as famílias que participavam do programa, a incidência de problemas com drogas na adolescência era menor. Então o programa foi traduzido e adaptado para cá, e ele consiste em 7 encontros com pais e filhos na faixa etária de 10 a 14 anos, acompanhado dos seus pais, pode ser o pai e a mãe, ou outro responsável, se essa criança está sob a responsabilidade de um avô, de uma avó, de um tio, né, de um outro parente, então responsável. Quem é o responsável pela criança. E a criança de 10 a 14 anos. Então, são 7 encontros, e esses 7 encontros são divididos em 3 partes. Uma primeira parte que acontece na mesma hora, pais e filhos. Então tem o encontro dos pais e o encontro dos filhos. Esses encontros acontecem simultaneamente, na primeira hora do encontro. Eles estão em ambientes separados, em salas separadas. Depois, na segunda hora, tem o terceiro momento, que é o encontro da família. Então, sempre as famílias chegam em cada uma dessas 7 semanas, o encontro dos pais e dos filhos separados e o encontro dos pais e os filhos juntos. Então, ao longo de 7 semanas, tratando de temas e assuntos relacionados à interação e à comunicação entre pais e filhos, estabelecimento de regras, a questão da disciplina, a questão da comunicação, ou seja, todos esses temas do tempo que a família passa junto, etc. Para quê? Para que eles possam desenvolver essas habilidades, né? Então, ou seja, não são palestras, não é lá para ouvir informações, é para aprender habilidades, ou seja, aprender um modo de relacionar que é mais adequado e que favorece mais o desenvolvimento. Então, tem facilitadores que são treinados, né, preparados, passam por um treinamento para atuar no programa, tem os manuais com as atividades previamente estabelecidas, tem cadernos de atividade, então as famílias têm atividade para realizar, seja no encontro, seja em casa, né? Então é uma espécie de curso, diríamos assim, uma escola de pais, né? Uma escola de família, né? Porque na realidade também os filhos participam, com esse foco de melhorar a interação e a comunicação. Primeiro fala a língua dos filhos com os filhos, a língua dos pais com os pais, depois junta os dois para se falarem. Isso, para melhorar a comunicação entre eles. Entendi. E isso a gente já fez, né? Teve um episódio, como é que eu chamo isso? Uma primeira turma aqui. E o que você conta pra gente, Bruno, como RH? O que isso traz de resultado, como agora falando como RH? Entra bem dentro daquilo que você já tinha comentado, né? Porque um dos nossos pilares é família, e a gente tem por obrigação fortalecer esse vínculo. Nós trabalhamos muito aqui como RH, tanto a parte de palestra, desenvolvimento, dos colaboradores com os familiares. Nós fazemos alguns vídeos, filme entre famílias, mas nada assim que a gente teria trago em algum momento para fortalecer esse vínculo, né? De que cada um tinha suas responsabilidades de desenvolver, né? Não deixar a responsabilidade como nós, empresa privada, assim, ó, eu vou trazer você para assistir um vídeo, vocês vão assistir e cada um pensa de uma forma. Mas aqui tem o Famílias Fortes, é muito interessante porque ele tem uma metodologia, não é algo aberto. Tem uma sequência que precisa seguir e além das aulas e os dias que nós temos, ele leva atividades para fazer em casa, para trazer no outro dia. E o que a gente observou nessa primeira turma
foi essa evolução daqueles pais que participaram e os filhos também. Interessante que os filhos falaram, nossa, meus pais melhoraram. Eles estão me elogiando mais, eles estão mais atentos às coisas que eu estou fazendo. Então você vê que realmente, se a gente fala que nós somos temos um eixo cultural que desenvolve família, hoje a gente pode falar mais firmemente, porque realmente esse programa ele traz aquilo, que não só desenvolver, mas conseguir entrar um pouco dentro da família e fortalecer. E é essa distância que nós havíamos falado, que hoje o filho quer andar com um amigo, o filho adolescente quer andar com um amigo, mas não quer andar com os pais. E ele começa, após esse programa, a enxergar que tem isso dentro, ele tem um amigo dentro de casa. Não somente um pai que às vezes está só pedindo para ele fazer, mandando ele fazer, e ele não entende o porquê daquilo. Então o Famílias Fortes traz esse entendimento, tanto para os pais enxergar muitas vezes que está distante dos filhos, que precisa estar mais próximo, precisa acompanhar, precisa elogiar, que muitos dos filhos falaram isso, que, nossa, meu pai nunca tinha me elogiado, era sempre bronca, né? Vai lavar a louça, já jogou o lixo, arrumou a cama, mas tá, eu arrumei a cama 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois virou uma regra e mais nada acontece. Não foi mais que a sua obrigação. Então, é esse lado que a gente acaba, que o Famílias Fortes trouxe, percebendo com os pais e os filhos que participaram nessa primeira turma, que além deles entenderem que eles têm essa obrigatoriedade, mas ele tem algo em troca, às vezes, daquilo que é um elogio dos pais, parabéns, olha como ficou bonito, vamos sair para jantar na sexta-feira porque você cumpriu a semana muito bem. Então, o pai, além do filho saber entender a política de como funciona dentro da família, ele entende que ele tem as recompensas também. Tem obrigações e bonificações. Isso. Tem direitos e deveres, Exato. né? Que hoje nós temos uma sociedade que está muito nos direitos. Os deveres as pessoas estão esquecendo. Eu ouço isso muito nas escolas, principalmente os educadores reforçam muito isso nas reuniões de pais, né? Que o dever de educar é da família, não é da escola. E hoje é muito comum a gente ver e perceber que os pais, e muito porque estão ocupados com o trabalho, delega a função de educar para a escola. A escola vai passar conhecimento e não educação. E essa grande diferença de valores, eu acho que isso é realmente uma inversão de valores, da mãe nos trabalho, deixa que a escola educa. Essa coisa de não assumir, não trazer para si a responsabilidade que a função de educar é minha, eu que sou mãe, o meu pai, é da família, está muito distorcido hoje. Eu acho que esse é um grande problema da sociedade brasileira. Deixa que a escola educa. E a escola não educa, a escola informa. E esse é um ponto que é interessante porque o programa trabalha nessa perspectiva, mas sem nenhum tipo de culpabilização, mas mostrando como que os pais podem fazer o que é importante que eles façam, né? E é interessante que os pais, quando eles entendem que existem estratégias adequadas e estratégias eficazes para melhorar essa relação com os filhos, eles fazem. Então, muito do que os pais não fazem é porque eles não têm a percepção de como fazer, né? Se sentem perdidos muitas vezes, né? Até porque essa experiência de educar, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque antes, quando a gente tinha famílias muito grandes, você crescia e você assistia, via 2, 3, 4 pessoas sendo educadas. Mas com as famílias diminuindo, a gente não vê isso mais, né? Então, você não tem mais exemplo para seguir. Você não tem muito, você tem só o que aconteceu com você, né? Então, por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha e não tenho mais irmãos. Então, mas minha irmã tem 5 anos a mais do que eu. Eu fui crescendo, a referência que eu tinha era o modo como meus pais me tratavam, mas eu não vi uma outra pessoa sendo educada. Então, quando nasceram os meus filhos, eu tinha as lembranças do modo como meus pais faziam. E claro que com a mudança do tempo tem coisas que precisam ser ajustadas, né? Então, e repensadas. Então, pensar, por exemplo, que muitas pessoas cresceram e tinha a mãe em casa. E hoje você vai educar o seu filho, mas a mãe está no trabalho também. E como é que se reorganiza esse tempo, né? E aí é preciso pensar as estratégias. E também outra coisa, nós não pensamos muito
não fomos preparados para constituir uma família, porque toda a mentalidade da sociedade é para quê? Para ser um bom profissional, para trabalhar, para se destacar. Para isso. A gente é educado para isso, né? Então, ninguém prepara, olha, você vai ter filhos e tal, né? Tanto sim que a gente está com a taxa de fecundidade no Brasil de menos do que 2, né? Filhos por mulher. Então, por quê? Porque saiu do imaginário, saiu do ideal a questão da família. Só que as pessoas continuam com o desejo de ter família, elas continuam se casando, se unindo, tendo filhos, por mais que tenham menos. Só que, às vezes, chega o filho e a pessoa nunca tinha pensado. Não vem com manual. Não vem com manual e não tinha pensado fazer. Enquanto a gente se preparou, não, vou estudar, fazer faculdade, vou me preparar para ser isso, para ser aquilo, para ser administrador, para ser advogado, para ser isso. Até porque a sociedade cobra isso. Cobra isso, só que ninguém te pede para se preparar para ser pai e mãe, né? E aí, então, quando as pessoas se sentem muito surpreendidas pelos desafios que a educação comporta e sem ferramentas. Então, o que o programa faz? Ele convida as famílias a entenderem certas ferramentas que eles podem usar. Então, você falou, por exemplo, essa questão de direitos e deveres, né? O segundo encontro do Famílias Fortes, o tema é as regras da nossa casa. Então, olha, aqui tem regras. Quais são as regras? Então, o programa coloca lá regras mínimas. Tem que ter uma tarefa doméstica para o filho fazer. É uma responsabilidade, é um dever. Você está em casa, todo mundo tem que colaborar. Você tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, tem que começar a colaborar com a casa, porque aqui a casa tem que estar limpa, tem que preparar comida, tem que fazer várias coisas. Então, ou seja, todo mundo precisa colaborar, ainda mais num contexto em que homens e mulheres estão no mercado de trabalho, essas tarefas precisam ser distribuídas. E é interessante você ver os pais colocando lá, eu vou ter que pensar uma tarefa para o meu filho. O que meu filho vai fazer em casa? Ele vai retirar o lixo, ele vai lavar a louça, ele vai arrumar o quarto. Ele tem que ter uma tarefa. Depois, tem que ter um horário para lição, tem que ter um horário para voltar para casa, tem que ter um horário para dormir. Então, começa com essas 4 regras. E depois, o próprio programa fala, quais outras regras são importantes na sua casa? E aí, cada pai vai pensar, opa, eu também tenho que colocar aqui, se ele tem um irmão, tem que ter a regra que não pode brigar com o irmão, né? Quem não tem essa regra. Mas essas regras aqui são as mínimas que todo mundo precisa ter. Na minha casa nós temos 10 regras. Pois é, ali a gente começa com 4 e cada família pensa na sua realidade, né? Como que eu preciso? Então, na minha casa, por exemplo, uma regra é não brigar com os irmãos, né? Porque tem irmãos, então tem que interagir ali de forma adequada. Enfim, então os pais vão aprendendo isso e é interessante que cada semana os pais aprendem algo de concreto que eles podem aplicar. Então, por exemplo, eu aprendi a regra. É palpável, né? Não é, você tem... Não, é uma coisa prática, é real, você consegue fazer, volta para casa já está fazendo. Isso, porque senão fica assim, você tem que educar o seu filho, né? Às vezes você vai na escola e aí a escola chama olha, o filho está brigando, desrespeitou o professor, você tem que dar um jeito no seu filho. Essa frase é muito abstrata, né? Um jeito, o que é um jeito? Defina, né? Um jeito. Ou seja... O interessante do programa é que ele não fala assim, olha, as crianças têm que ter regras. Não, dá um quadrozinho com regras para o pai sentar e preencher aqui as regras da casa dele. Depois, olha, você tem que se comunicar melhor com o filho. Então, assim, eles fazem situações, por exemplo, tem a parte da comunicação, aí tem uma atividade chamada frases que começam com eu. Então, os pais aprendem a sempre, na hora que for conversar com os filhos, começar eu, ao invés de você. Que às vezes a gente fala muito, você não faz nada, você só deixa seu quarto bagunçado, você não faz a lição, você não tira o prato da mesa que você comeu, E aí os pais aprendem a inverter essa lógica para fazer uma comunicação mais adequada. Então, eu fico triste, eu fico zangado, eu fico incomodado quando eu chego em casa e você não fez a lição. Porque isso vai prejudicar o seu desenvolvimento. Logo, eu quero que você, sempre que chegar em casa, a primeira coisa é fazer a lição. Olha como muda. Uma coisa fala, você nunca faz dever, você não faz nada. E aí, já virou bronca. E distancia. E vai distanciando. Agora, outra coisa é você chegar e falar, olha, eu fico muito triste quando eu chego em casa e você está na TV e não fez a lição, porque isso vai prejudicar o seu desenvolvimento. Eu quero que você primeiro faça a sua lição para depois assistir a TV, para depois jogar o videogame, para depois brincar, para depois... Mudou a comunicação. Na minha casa é primeira obrigação, depois a diversão. Depois a diversão. Então, só o fato de você começar a frase com o eu e você falar completo, né? Porque não basta falar, você não faz nada. O que você quer que eu faça, né? Não, tem que falar claro, olha,
eu fico assim, quando acontece tal situação, por quê? Porque também isso é outra coisa que os pais aprendem. Quando as crianças chegam na adolescência, você precisa explicar mais as coisas. Não basta falar. Tem que falar. Falar é porque eu tô falando. Não. Eu ficava furiosa com isso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu quero. Então tem que explicar. Por quê? Porque a pessoa tem uma maturidade. Uma coisa é uma criança e falar, olha, não bota o dedo aí. Agora, para um adolescente, você tem que falar, olha, não bota o dedo aí, porque isso pode te prejudicar, você pode se machucar. Ou seja, então você tem que explicar as razões. Então os pais vão vendo aquilo ali e eles vão aprendendo e vão colocando em prática. É um choque de consciência também. E aí a gente vai notando o quê? Que de um encontro para outro, as coisas vão mudando. Eu me lembro no dia que a gente teve uma reunião aqui, falando apresentando o relatório da aplicação do programa para os gerentes, né? O seu Francisco deu um exemplo interessante. Ele falou que tem um pai e um filho aqui que jogam futebol, né? Que tem um futebol do Irota, né? Ele não sabia que aquele pai e aquele filho tinham participado do Famílias Fortes. E ele notou que o pai estava mais próximo do filho, saía do campo com o filho abraçado, né? Então, seja, uma mudança. E o seu Francisco nem sabia que ele tinha participado. Ele falou, agora eu estou entendendo por que eu vi que vocês estão mais próximos, né? E os pais aprendem isso, né? Abraçar o filho, dizer ao filho que o ama, assistir às apresentações dele, ir na reunião da escola, dizer as razões das regras. Então, ou seja, os pais aprendem coisas concretas que dizem respeito à vida da família e que eles podem aplicar no dia a dia. Isso faz toda a diferença. Não, e isso, que é o que o seu Francisco fala sempre, isso transborda para o ambiente de trabalho, porque a pessoa vem para o trabalho com a cabeça no trabalho. Eu não preciso vir para o trabalho com a cabeça no que está acontecendo na minha casa. Você consegue fazer o que deve, estar no que faz. Simples assim. Sim. Porque aí você consegue se concentrar no que tem que fazer naquela hora. E no momento que você estiver em casa, consegue se dedicar para o momento que está em casa. Isso é muito importante, porque imagine se um pai, vamos pensar uma situação aqui, um pai brigou com o filho de manhã, aí vem para o trabalho. É claro que aquele incômodo, aquela ansiedade que ele está vivendo, aquela raiva que ele tá ali, aquilo vai repercutir no trabalho. Mas se ele saiu de casa, poxa, que bacana, tá muito claro minha comunicação com meu filho e tal, ele vem com outra disposição para o trabalho, né? E isso, no tempo, a gente ampliando, isso acontecendo com mais pessoas, isso tem uma repercussão, um impacto, seja na empresa, seja na comunidade, seja na cidade. E por isso é tão importante investir em programas de fortalecimento da família e melhoria da parentalidade. Por quê? Porque você muda a relação de um pai com o filho, você vai mudar aquela casa, você vai mudar aquela comunidade, você vai mudar a empresa onde aquele pai trabalha e, em última instância, você vai mudar uma inteira sociedade. E acho que é por isso tão importante a participação da iniciativa privada. Porque o Estado, sim, tem sua responsabilidade e já está fazendo. Só que sozinho também está nadando sozinho, coitado. Se as empresas privadas tivessem essa mesma consciência que o Irota tem e fizesse a sua parte, o seu papel neste processo, ajuda no papel do Estado e melhora para todo mundo. Com certeza, porque imagine, a gente faz nas escolas, mas a gente sabe que muitos pais não aderem. Talvez se eles fossem convidados para participar na empresa, ele teria uma outra motivação. Poxa, é a empresa que está propondo, né? Eu vou vir participar. Então, ou seja, é aquela coisa, a gente tem que atuar de várias formas, então tem que engajar todo mundo, né? Ou seja, o desenvolvimento da sociedade não é um problema do Estado, ou um problema da pessoa, ou um problema das empresas, é de todo mundo. Então, assim, todo mundo tem que se engajar, igrejas... Todo mundo sofre com isso, e todo mundo... Então, assim, as igrejas, as organizações da sociedade civil, as associações, sindicatos, empresas, governo, ou seja, quando todo mundo entender que cada um pode fazer uma parte, a gente resolve o problema mais fácil. É isso, e aí a gente quer, nós aqui do Irota, queremos convidá-los a conhecer mais de perto o programa Famílias Fortes. Apresenta aí na sua empresa, convida o pessoal do RH da sua empresa para conhecer. O Marcelo, a gente vai deixar o contato do Marcelo aqui para quem quiser na legenda aqui do post, para você. Entre em contato, conversa com o Marcelo, vê como é que faz para implantar na sua empresa. Vamos todo mundo trabalhar junto pelo bem comum para todo mundo, vai melhorar para todo mundo. É isso? Mais alguma coisa, Bruno? É isso mesmo. Vamos dar continuidade aqui no Irota.
nós estamos já A preparando, gente né? está só começando A aqui segunda turma do Famílias Fortes e estamos aí introduzindo também a turma do Action, que é um outro programa também que trabalha no mesmo sentido de criança de 0 a 8 anos, e esse aí a gente conta um pouquinho mais para frente, assim que Esse a gente... assunto para um outro episódio. outro episódio, mas que nós estamos buscando e com certeza buscando melhorar as famílias aqui do Irota. Esse vínculo é muito importante, assim como eu, como a Eugênia, a gente teve uma família muito bem estruturada, a gente quer levar isso hoje, sabendo que o mundo está um pouco diferente daquilo que a gente viveu, mas a gente possa trazer para os nossos colaboradores esse benefício que a família é a base mais importante para nós. É isso. É isso, Marcelo. Mais algum recadinho, Marcelo? Agradecer, parabenizar mais uma vez o Irota. Eu acho que o Irota está de parabéns por essa iniciativa de mobilizar a energia, recurso para fazer esse bem para as famílias. Você que é do Irota, que ainda não participou do Famílias Fortes, aproveite a próxima turma que a gente vai ter aí nos próximos dias. Aí o Bruno vai divulgar. Aproveite essa oportunidade, fale sobre isso com as outras pessoas, compartilhe essa notícia, porque a gente tem que compartilhar boas notícias, né? Porque às vezes a gente vê tanta notícia ruim na família, notícia de violência. Ruim, o povo compartilha, que é uma beleza, né? Então é bom compartilhar essa notícia boa, né? Olha, tem uma empresa comprometida, né, com a família dos seus colaboradores, não só com seus colaboradores, mas com a família dos colaboradores. Isso faz a diferença. Compartilhe essa boa ideia, porque a gente assim também transforma o mundo. Bom, obrigada, pessoal. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Bruno. A gente volta mais para frente com outro episódio, com outros programas. Vamos falar do Action e de outras iniciativas que a gente tem internamente que podem servir de exemplo e inspiração para outras empresas, outras entidades e quem queira ajudar a construir um mundo melhor. A gente costuma dizer aqui que a gente se preocupa muito mais com as pessoas com as crianças, né, com as pessoas que a gente vai deixar para o mundo, do que com o mundo que a gente vai deixar para as pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui, tentando preparar pessoas melhores para o mundo, para deixar, que fatalmente vão fazer o mundo melhor. Obrigada, pessoal, até a próxima!